Shalom a todos os nossos amigos, internautas, Shalom Rabino Shai, sua esposa, Rabera Malca, todos os líderes presentes nessa sala maravilhosa, conhecida como Sinagoga Virtual, Talmidei Torá. Sejam todos bem-vindos. Hoje são 16 de Tammuz, do ano 5786, 1º de julho de 2026. O paraxá que estamos estudando é Pinhá, Pinéias, com leitura integral, no livro de Números, capítulo 25, verso 10, e vai até o capítulo 30, verso 1. Para hoje, são duas aliotes, terceira e quarta, e já irei dar o resultado das duas, tá? Capítulo 26, verso 52, até 27, verso 23, sendo as duas aliotes de hoje, tá bom? Temos também leitura adicionais, como a Haftarah, que está baseada no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 1, e vai até o capítulo 2, verso 3, e na Brit Hadashah, Aliança Renovada, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 até o verso 13. Os nossos cooperadores já estão presentes. Rocher Rodá, Muri Moshe, lá de Vila Velha, que a partir de agora estão com a palavra. Que o Eterno abençoe. Shalom. Shalom, Eculan. Morei depois da missa. Ok. Vamos estar dando início da leitura em hebraico. Vai da beira Adonai Shelemor La ele Bechalek Haaretz Benahala Bemispar Shemot Laravi Tarbe Nachalato Velamim At Tameim Nachalato Eshelifi Feku Davi Yatan Nachalato Each Goral Yachalek Et Haaretz Lishmot Matomot Avotam Yinachalu. Shalom a todos. Amém. Iniciar a leitura do terceiro liá, falou o Eterno a Moshe, dizendo: aí será repartido a terra por herança, pelo número dos nomes. A tribo mais numerosa dará maior herança, e a menos numerosa, herança menor. Cada qual, segundo os que foram contados dela, será dado a sua herança. Todavia, por sorteio, será repartido a terra pelos nomes da tribo de seus pais, a herdarão. Segundo sair o sorteio, será repartido a herança entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo a sua família. De Gershon, a família dos Gershonitas. De Kehat, a família dos Kehatitas. De Merari, as famílias dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi. A família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Marrelitas, a família dos Mushitas e a família dos Kohahitas. E Kehat gerou Amram, e o nome da mulher de Amram foi Yochebede, filha de Levi, a qual Levi nasceu no Egito. E essa deu a luz para Amram, a Arão, a Moshe e a Míria, sua irmã. E nasceram Arão, Nadab e Abihu, Elazar e Tamar. Morreram Nadab e Abihu ao oferecer fogo estranho diante do Eterno. Os que foram deles contados, 23.000, todo varão da idade de 1 mês em diante, porque esses não foram contados entre os filhos de Levi, aliás, entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dado herança entre os filhos de Israel. Esses são os que foram contados por Moshe e Elazar, o sacerdote, os quais contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E entre esses não houve nenhum dos que foram contados por Moshe e Arão, o sacerdote, quando estes contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Eterno tinha dito a eles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, salvo Caleb, filho de Efumé, e Josué, filho de Num. E vieram as filhas de Zelofihad, filho de Refer, filho de Gileade, filho de Mahi, filho de Menache, nas famílias de Menache, filho de José,
E esses são os nomes das suas filhas, Marlá, Noá, Oblá, Milcá e Tirsa. E estiveram diante de Moshe, diante de Elazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à entrada da tenda da reunião, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e ele não esteve no meio da congregação dos quais se juntaram contra o Eterno no grupo de Cora, mas morreu no seu próprio pecado, e filhos não teve. Por que será tirado o nome de nosso pai no meio de sua família por não ter filhos? Dar-nos posse entre os irmãos de nosso pai. E levou Moshe a causa delas perante o Eterno. Amém? Vamos para a leitura por aqui. Morei Moshe. Pode Amém. iniciar o seu comentário. Amém. Nós vamos abrir aqui um PDF para que os Zahim possam estar visualizando. É interessante que essa terceira aliá, ela vai iniciar com um assunto bastante importante, que seria a questão da terra como herança. No caso, a terra de Canaã como herança para os filhos de Israel. Sendo que o Eterno já havia prometido desde os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né, Abraão, Isaac e Jacó, e essa promessa, ela perpassou ali pelo tempo, né, e ela não morreu. Na paraxá da semana passada, nós aprendemos que o Eterno não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falando não cumpriria, e prometendo não executaria, como diz, né, como disse a paraxá da semana passada. Então o Eterno ele vai fazer justamente esse cumprimento e vai reforçar a questão dessa herança dada aos filhos de Israel. E é interessante que essa posse, ela não é meramente uma posse de terra, mas ela vai muito além dessa questão, porque ali envolvia questões espirituais em que os filhos de Israel estariam ali para cumprir um propósito divino e repassar naquela terra os princípios divinos para as suas gerações, para que, cumprindo eles os mandamentos do Eterno, permaneceriam para sempre naquela terra. Né? A gente vê nos profetas, quando o povo de Israel passou a descumprir, eles acabaram sendo expulsos da terra com a promessa do Eterno de um retorno, né? Porque foi dado aos filhos de Israel. Então, não é apenas uma posse comum de uma terra, mas fala justamente de uma questão também espiritual ligado a esta terra. Nós vemos que aqui nós temos uma questão também dentro dessa primeira parte, sobre a questão de uma distribuição proporcional. Né? Quanto maior fosse o número de pessoas que existisse numa tribo, mais numerosa deveria ser a quantidade de terra por eles. Né? Não haveria desigualdade. Né? Tudo deveria ser de maneira padronizada, de maneira correta e proporcional. Isso parece lógico, mas nem sempre acontece. Pois quando o homem intervém em qualquer negócio, ele tem a tendência de querer levar vantagem e beneficiar-se, ou até mesmo fazer isso para benefício de alguém. Então, o Eterno já havia determinado ali, né, que não houvesse interferência humana para que pudesse ter alguma vantagem de algumas pessoas. Ainhará, né? O olho mau. Exatamente. Em cima daquilo que foi determinado. Então, o Eterno já dá essa orientação para que o povo não incline, né, já entre na terra inclinado para esse tipo de mal, né, e desvirtue o propósito divino, que era justamente a questão daquilo que seria justo, né? Então, não deveria ser simplesmente uma intervenção humana, mas uma determinação divina como seria. Então, eles já tinham que entrar na terra cumprindo mandamento com relação à própria terra. Né? Então, isso é muito interessante. Envolve a cobiça, né? Não cobiçarás, né? Exato. O cara falou, opa, a terra dele é maior que a minha, né? Exatamente. Tudo determinado por Deus ali. Exatamente.
para que não houvesse essa cobiça com aquilo que seria, que é aquilo que o Eterno já deu, né, distribuído certinho ali. Então, a ordem é que, segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. A palavra sorte, em hebraico, seria a palavra gorala. Gorala significa sorte ou quiyam. Essa palavra nos fala de uma forma de divisão e escolha que não teria intervenção direta do homem. Aqui, quem deveria agir seria o próprio Deus, a fim de determinar o que e quanto seria dado a cada tribo, né? Então, o Eterno já vai dar essa orientação porque, sabendo que o homem já tem essa tendência, né, de, às vezes, forjar algo para tirar vantagem, injustiçar o outro, né, ser injusto com o outro. Então, ele já deixou isso já determinado. Agora, a palavra Nahalá, que seria herança, ela tem não somente um significado físico ou material, mas essa raiz, Nahalá, ela vem de Nahal. Nahal seria aquilo que flui, né? Está relacionado ao ato de receber, ao que flui, o passe de geração em geração, especialmente a terra, posse ou bênção espiritual. Então, essa palavra herança, Nahalá, ou Nahal, ela é usada também para transmissão de princípios, né, de geração em geração, que foi justamente o que manteve o povo judeu e o manteve ali com a sua identidade, passando ali, né, dos pais para os filhos, Transmissão de valores, né? exatamente, transmissão de valores. Então, essa ideia, o que a Terra vai retratar, ela também serve para questões espirituais e éticas, né, porque existe até uma interpretação judaica que aquilo que se torna para o particular pode se tornar também para o geral, né? É uma das 13 regras, uma das 7 regras de Hillel, né? Aí ele fala sobre isso, que aquilo que serve para o particular pode servir para o geral, o mesmo princípio, porque aqui nós temos um texto, a palavra sendo usada para algo particular relacionado à terra, mas que também pode ser usado para o geral, porque o princípio é o mesmo, o princípio é válido tanto para essa questão aqui de posse física, geográfica, quanto para princípios espirituais, né? Então, isso é interessante, por quê? Porque a ideia é justamente que pode significar um riacho, essa palavra, ou fluxo indicando algo que corre, que passa, né, que é transmitido. Ou seja, a herança é algo que flui, como um rio, de uma geração a outra. Isso é muito significativo também para o nosso cotidiano, as nossas vidas, porque aquilo que nós transmitimos para alguém é como um rio, né? Ele vai repassando também para outro. Aí vai criando, né, esse ciclo, e os princípios, eles não morrem. Então, a maneira dos princípios não morrerem é essa transmissão, como o Urush comentou, transmissão de valores, né, que não pode ser embargada. Então, essa palavra, ela traz também esse princípio espiritual e ético, que deve ser repassado de geração a geração, para que a fé do povo do Eterno, a sua palavra transmitida, ela não venha cair em decadência, ela não venha morrer no meio do caminho. Então, essa ideia de transmissão vital é como a água no deserto, ou seja, é algo valioso, né? Aquilo que por exemplo, no deserto, a água ela é extremamente escassa. No caso, a gente vê vários episódios, ali Israel peregrinando no deserto e o Eterno providenciando a água, que se tornava algo extremamente valioso naquele local inóspito. Então, nós vivemos em um mundo em que as condições colocadas, as ideologias promovidas pela visão romana, é como um deserto, é um local inóspito, a possibilidade de vida, existe uma escassez, uma necessidade
da verdade transmitida. Então, essa ideia do narrar é justamente essa. Então, isso se torna mais precioso ainda aquilo que foi nos passado, aquilo que nos foi transmitido, né? Então, nós precisamos proteger, prezar por isso e fazer a transmissão correta para que isso continue perpetuando. Então, é essencial para a vida. O valor numérico da palavra nahal, ou nahalá, né, a forma mais estendida, seria 93, né? E é interessante que a equivalência numérica fazendo a gimátria vai dar exatamente 12, que é a representação das 12 tribos de Israel, né? E se a gente continuar fazendo aqui a gimátria, nós teremos um valor numérico de 3. Os filhos de Israel estavam divididos em 3 partes, né, que era os sacerdotes, levitas e o povo no geral. Então, essa transmissão de valores, elas deve ser passada para o povo no geral. Seria para todos, todas as classes do povo do Eterno ali, recebendo, né, e mantendo e repassando. Então, é bem pertinente. Outra questão é que a ideia de posse, ela não é Eu também, irmão, assim. também, é só, agora, pensando na gematria ali, aí as 12 tribos vieram de 3 patriarcas, né? Abraão, Exato, Isaac e Jacó. exato, exatamente. Está relacionado também, muito bom. Outra questão é que a ideia de possuir algo, ou de obter algo, não vai isentar-nos de batalhas, porque eles travaram batalhas, né, para poder conquistar. E o Eterno, em cima de cada batalha, ele ia dando vitória, né, ele ia sendo com o povo para que eles pudessem obter. Mas o Eterno já não havia dado como herança? Sim, mas aqui seria uma lição importante para o aprendizado naquela ocasião e também para os nossos dias de hoje. É que nós teremos no meio dessa posse batalhas, guerras, onde a nossa fé ela vai ser exercitada, onde ela vai ser trabalhada, né? A nossa fé no Eterno, imunar, ela vai sendo fortalecida na medida em que há o quê? Há uma manifestação do poder do Eterno em meio a essas guerras, porque eles, por eles mesmos, não poderiam vencer aqueles povos. Já eram povos de guerra, os povos em si, né? Ali eles tinham que enfrentar, então, povos habilitados na guerra, questão de números de homens de guerra também, eles eram desproporcionais em relação a toda Canaã. Então, o Eterno, em meio às guerras, não isentando eles mas lhe dando essa oportunidade e, ao mesmo tempo, manifestando o poder do Eterno através dessas guerras e vitórias. Então, é muito importante que nós aprendamos que nós, em meio à caminhada, nós teremos desafios. Mas esses desafios serão justamente para nos fortalecer, como o Eterno falou para Abraão. A Bíblia, a Torá fala que ele foi provado. A palavra usada em hebraico ali é justamente Nissá, né? Aí está lá, Nissá Adonai, ou seja, provou o Eterno a Abraão. E a palavra Nissá, ela tem uma conotação de levantar, elevar. Então, no momento daqueles desafios, né, que ele recebeu, dos testes pelos quais ele passou, a sua fé ela foi mais fortalecida ainda, porque o Eterno estava no controle de todas as coisas ali. Então, assim ele nos chama também para enfrentarmos os desafios necessários, mas em todos os desafios o Eterno vai nos fazendo galgar uma elevação espiritual. Então, segundo Rashi, segundo Midrash, foram 7 anos de guerras e mais 7 anos de distribuições das heranças. O número 7 está relacionado à totalidade, à plenitude. Então, apesar de Deus nos prometer bênçãos através dos seus mandamentos, ou em obediência aos seus mandamentos, nós teremos batalhas, né, para que a nossa fé ela seja forjada nele. Então,
é muito interessante essa questão, que ele não nos isenta de termos que enfrentar problemas. É aquela questão, né, de diga o povo que marcha, né? É, Tem que, as bênçãos vai vir, mas a gente tem que botar a mão na massa, né? Tem que exercer a nossa fé, nossa confiança no Eterno, né? Fazer a nossa parte e cumprir as nossas voos certinho. exato, Nunca é, verdade. nada é de bandeja, né? Realmente. Lá no 26:57, diz assim: estes são os que foram contados dos levitas, segundo suas famílias. Aí nós temos as famílias levíticas, né? Gerson, família dos Gersonitas, Coate, família dos Coatitas, e Merari, a família dos Meraritas. Cada um tinha uma função específica no tabernáculo. Em destaque estava os Coatitas, né, que tinham acesso aos utensílios mais sagrados. Então tinham certos maiores privilégios e ao mesmo tempo maiores responsabilidades, né? Porque quanto mais a aproximação, mais a responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. A expressão usada para contagem seria a palavra, a maneira de leitura seria pecudê. Aqui está fecudê porque a palavra ela aparece dessa maneira no texto, por razões gramaticais apenas. Então, hora vai estar fecudê, outra hora vai estar pecudê, né? Da ideia de contar ou contagem. Essa mesma palavra ela vem de uma outra raiz também, que é a raiz de pacad. Pacad significa visitar. Né? Então, nesse contexto do censo, se liga ao ato de registrar nomes e famílias. O Eterno não trata Israel como massa anônima. Então, a questão do nome, como ele revela a identidade de uma pessoa e vai muito além de uma identidade, no conceito judaico, revela a característica, a essência daquela pessoa. Então, o capítulo insiste em clãs, casas, paternas, linhagens. No mundo antigo, isso significava você pertence, você tem lugar, você tem um futuro. Né? Ou seja, fala da importância de alguém e a representação daquela pessoa sendo selecionada, sendo contada, sendo nomeada, sendo registrada. Outra questão que nós temos aqui nesses versículos é que vai falar sobre duas mulheres que exerceram uma função e um trabalho muito importante sobre a vida de Moshe. Né? A Torá ela registra mais mulheres envolvidas ali na contribuição para que ele fosse mantido e essa libertação acontecesse. Então, tinha pessoas anteriores, né, mulheres que exerceram um papel muito importante na vida desse grande personagem chamado Moshe. Geralmente, o nosso foco está nele, mas o que aconteceu antes, né? Quais foram os personagens envolvidos para que ele se tornasse alguém destacado? Além do Eterno, é claro, né? Em primeiro lugar, o Eterno, e outros, em segundo lugar, aquelas mulheres que exerceram um papel muito importante na vida desse personagem. Então, as mulheres, realmente, a Torá ela vai justamente registrar mulheres que, em Provérbios, capítulo 31, versículo 10, bastante conhecido, né? Que vai chamar mulher virtuosa, Eshet Hail. A palavra Hail, ela literalmente significa exército. É uma palavra usada para exército na Bíblia hebraica. Por isso, a tradução literal pode ser mulher exército. Por quê? Justamente porque fala do valor dessas mulheres, a força, a questão de habilidade por meio das suas sábias ações e as suas grandes contribuições para um povo, né? Porque um exército ele vai trazer essa contribuição imensa, né, para a sua nação. Então, Provérbios ele compara a mulher a um exército. Então havia um exército ali por trás, né, da vida de Moshe, fazendo parte do histórico de Moshe, né? Então, antes de que Moshe pudesse salvar o povo judeu, 6 mulheres salvaram sua pele. Né? 6 mulheres são. Aqui nós temos 2 delas destacadas no texto, no versículo 59. Yocheved, né, Joquebed, no português, Yocheved,
Em hebraico, Io seria uma abreviação do tetragrama, e a palavra Heved, que vem da palavra Kavod, ou às vezes está lá Havod, que significa honra, glória. Então, a palavra Yocheved significa glória do Eterno, fala da sua manifestação, ou a manifestação através dessa mulher, porque a ação dela em guardar ali Moshe, fazer os preparativos, né, e tudo mais para mantê-lo vivo no Tevá, ou seja, naquela arca, e ela o escondeu por 3 meses, que também era extremamente difícil, né, naquele período de grande extermínio que estava havendo contra as crianças do sexo masculino. Então, ela demonstrou uma coragem muito grande, porque não somente a criança seria morta naquela ocasião, se fosse vista ali numa casa de um hebreu, mas também toda a família poderia morrer, né, seria executada. Então, é uma Eshet Chayil, ou seja, mulher exército. Falando do caso de Moshe, né, do Quebed e Miriam, mas se a gente voltar lá atrás, né, logo no início, Sara, né? Sara também, Sara, muito ela se envolveu ali depois de Rivka. Exato. Então, a mulher está sempre presente na história, né? Exato. Então, são mulheres que contribuíram e foram peças-chave ali para a instituição dos filhos de Israel, né? Que algumas vezes a gente enfatiza somente os patriarcas, né? Os profetas, mas essas mulheres foram de grande importância. Miriam, né? A palavra Miriam vem da palavra Mará, e ela faz algo interessante ali, porque na época que ela nasce foi um período de grande amargura, né? Assim, fica amarga, então, porque havia uma grande perseguição ali no Egito contra os hebreus. Agora, ela não deixou com que esse nome influenciasse no que deveria ser feito, como, por exemplo, ela, quando atravessa, né, o Yam Suf, aí ela, juntamente com as mulheres, ali se alegram, né, as mulheres já tinham levado os seus instrumentos, então significa que elas sabiam que o Eterno... Fé, né, que ia usar o instrumento, né? Exatamente. Então, elas já saem preparadas ali, e Miriam conduzindo ali na frente, né? Então, é algo formidável. Queria passar para o Shildar, a gente ficou com uns poucos minutinhos aí, deixar. Mas tá tão bom, pode continuar. Então, eu não vou dar sequência, vou pular um pouquinho para frente, no capítulo. Aqui no capítulo 27, falando aí das mulheres, né? Aqui no capítulo 27, verso 1, fala da filha de Zelofihad, né? Um caso interessante que ocorreu nas divisões das propriedades. E nós sabemos que as heranças são dadas aí aos chefes de famílias, geralmente por homens, né? É verdade. Mas vejamos o que aconteceu e qual foi a determinação do Eterno quando esse caso, né? Neste caso particular ali das filhas de Zelofihad. É verdade. Ele fala assim: nosso pai morreu no deserto e ele não esteve no meio da congregação dos que se juntaram contra o Eterno no grupo de Cora, mas morreu no seu próprio pecado. E filhos não teve, né? Por que será tirado o nome de nosso pai do meio da sua família por não ter filhos? Dar-nos posse entre os irmãos de nosso pai. E levou Moshe a causa perante o Eterno. Então aqui temos uma reivindicação, né, da filha de Zelofihad, de um homem que não teve um filho, um homem. E por isso estava sendo excluída de receber a herança em Canaã, né? E elas informam a Moshe que o pai delas não estava entre a congregação dos que morreram por causa da rebelião. Aqui ela usa Edã, né? Essa palavra mesmo, né? A palavra congregação, Edã, significa assembleia, congregação, mas diferente de Carral, né? A Edã que se envolveu na confusão eram os líderes, né? 50 líderes, né? Homens
que estavam envolvidos com a liderança, né? Tinha Então, um peso, né? essa palavra fala sobre a parcela, o grupo de particular em meio um total do povo, né? É uma progressão o Moisés explicou nas lives passadas, né? Diferenciado, não a congregação do povo, é a congregação de líderes, né? Alguém que exercia a liderança, né? E ela fala com Moshe que o pai dela não morreu no meio daquela congregação, mas morreu pelo seu próprio pecado, né? A filha desse homem diz que seu pai morreu na consequência dos seus erros individuais e não numa rebelião coletiva. E por isso elas reivindicam sua possessão entre os irmãos do seu pai. Na realidade, aquelas mulheres estão dizendo que não queriam perder o direito e que haverão de segurar isso com todas as suas forças. Aí vemos que o que Moshe fez, qual foi a orientação do Eterno quanto a essa situação, né? No capítulo 27, verso 5, verso 6, né? E falou o Eterno a Moshe dizendo: justo falaram as filhas de Tselofehad, dar-lhe as posses de herança entre os irmãos de seu pai. Lhes farás passar a herança de seu pai. E aos filhos de Israel falarás dizendo: quando um homem morrer e não tiver filho, farei passar a sua herança para sua filha. E se não tiver filha, darei a herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. E se não tiver irmão, seu pai, darei sua herança aos parentes mais chegados de sua família. E herdá-la-ás, e isso ficará para os filhos de Israel por estatuto de juízo, como ordenou o Eterno a Moshe. Então, aqui Moshe recebe a orientação de que as reivindicações daquelas mulheres era realmente justa, né? Isso significa que a morte de seu pai não invalidava o direito que elas têm quanto à sua herança. O Eterno aqui estabelece um padrão de conduta para os seus filhos em casos como esse, né? Isso ficará para os filhos de Israel por estatuto e juízo, como ordenou o Eterno a Moshe. Então o texto ele termina com essas palavras: como ordenou o Eterno a Moshe. Realmente interessante, né? Então foi uma situação interessante de que as meninas não fizeram Lashon Hará, não saiu de tribo em tribo reclamando, mas elas foram direto na liderança. Isso, né? aí que foi louvável. Foi direto na liderança, expôs os problemas dela para o grande líder, né? Moshe e Elazar, né? E eles foram ao Eterno e trouxeram a solução. Então isso aí é uma grande lição para nós, né? Quando estivermos em situação complicada, em vez de eu chegar para um arrim, né, e falar dos meus problemas, e chorar, e reclamar, isso vai levar ele a falar para outro, para outro, para outro, para outro, vai virar o quê? Né? Mas se eu for diretamente no líder, ele vai me trazer uma solução, porque ele está ali, né, representando Deus na nossa vida. Né? Verdade. Como o Moshe representava Deus para os Bnei Israel. Então, isso é uma grande lição. Agora o Eterno anuncia, na sequência, a morte de Moshe, assim como fez com a de Arão. Né? Verso 12, a seguir aqui, né? E disse o Eterno a Moshe: sobe a este monte Abarim, vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo visto a terra, será juntado a teu povo também, tu, como foi juntado Arão teu irmão. Porquanto vos rebelaste no deserto de Tzim, na briga da congregação, contra a minha ordem de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas da briga de Kadesh no deserto de Tzim. Agora aqui o Eterno fala a Moshe sobre o momento de sua própria morte. O Eterno anuncia a morte de Moshe, mas não uma morte comum, mas sim um acontecimento que marcará toda a história da nação de Israel.
E é ordenado a Moshe que veja a terra que será dada aos bebês de Israel. Nós vimos em Parashote posteriores a essa, né? Que o Eterno fala com Moshe assim, basta. Porque ele quis, né? É verdade. Dar ao Eterno uma chancezinha ali, ele falou, não fala mais nisso, né? Mas Moshe, ele recebe essa notícia, ele não deixa ele se esquivar dela, né? Ele apresenta aqui ao Eterno uma preocupação com o rebanho dele, né? O Eterno afirma a Moshe que, assim como aconteceu com Arão, ele também seria recolhido entre o seu povo. Ainda, ao dizer essas coisas, o Eterno também esclarece qual foi o motivo para isso acontecer agora. A rebeldia de Moshe e Arão lá em Meibá. A palavra rebeldia vem do termo hebraico marã e significa ser rebelde, ser desobediente. Tem também o sentido de provocar um desafio, uma afronta. Isso demonstra o quão profundamente o Eterno se desagradou com aquela atitude de Moshe e Arão. Ele certamente poderia continuar com o povo, entrar na terra de Canaã, mas a sua atitude diante daquela situação fez com que agora ele não possa realmente entrar na terra, mas somente contemplá-la de longe. A terra que foi prometido estava diante dele, bem próximo. Né? E após ter ouvido essas palavras, Moshe, então, ele dirige ao Eterno fazendo um pedido. Que o Eterno levante um homem para conduzir o povo de Israel até que ele se estabeleça em Canaã. E as palavras de Moshe, no verso 15, falou o Eterno a Moshe, falou Moshe ao Eterno, dizendo que o Eterno Deus dos espíritos de toda criatura nomeie um homem sobre a congregação, que saia de diante deles e que entre adiante deles e que os faça sair, os que faça entrar, para que não seja a congregação do Eterno como as ovelhas que não têm pastor. E disse o Eterno a Moshe, toma para ti Josué, filho de Num, homem no qual há este espírito, e porás tua mão sobre ele. E o farás estar diante de Elazar, o sacerdote, diante de toda a congregação. E o recomendará à vista deles. Dará seu brilho para ele, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Diante de Elazar, o sacerdote, o qual ele consultará os juízos do Urim diante do Eterno, conforme o seu dito sairão, conforme o seu dito entrarão, e eles e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E Moshe fez como ordenou o Eterno. Tomou Josué e o fez estar diante de Elazar, o sacerdote, diante de toda a congregação. E pôs suas mãos sobre ele e o recomendou, como falou o Eterno por intermédio de Moisés. Então, com essas palavras, Moshe, então, pede e recebe as orientações do Eterno para o processo de sua sucessão. Moshe chama o Eterno de Deus, usando a combinação de Adonai e Elohim, né? E o chama de Deus dos espíritos de toda criatura. Uma nova combinação aqui é usada, Elohim, Rua, né? Criador dos espíritos, do vento, do sopro. Né? E essa palavra é muito profunda, pois tem um desdobramento muito grande. Moshe está referindo aqui que o Eterno é soberano sobre toda a criação. Isso somente nos dá mais uma dimensão do poder criador do Eterno, que certamente não se limita às coisas visíveis, mas criou também as invisíveis e imortais. Essa pessoa que seria colocada como líder do povo de Israel
farei com que o povo não se comportasse como ovelha que não tem pastor. Aqui a palavra pastor fala sobre o guia que cuida do rebanho, que leva para alimentar, para saciar a sede, e que quando sucede um ataque dos inimigos, o pastor é o primeiro a arriscar sua vida em defesa daquele rebanho. Quantas vezes Moshe pediu, né? Então risca do nome da vida. Ele estava disposto, né? É isso. Foi um grande pastor, né? E ele queria deixar o povo amparado também com um grande pastor. É né? verdade. O Eterno, então, aponta Josué e Yoshua, pois este é o homem a quem há o Espírito. Rua, Espírito, vento, né? Aqui a palavra Espírito se refere à unção de Ruach que havia em Josué. Porém, existe algo mais que precisava em Yehoshua para dar continuidade à tarefa de conduzir o povo a Canaã. Moshe deveria transferir para Josué a glória. Né? Glória vem do termo hebraico Od, né? Kavod, né? Significa esplendor, majestade, honra. E isso deveria ser feito diante da congregação. Aqui é Edá e Kahal. Todos deveriam presenciar essa transmissão de valores, de glória, de honra. Né? Que, onde presenciar o ato, certamente iria, ao presenciar essa transmissão, ia respeitar Josué, está escrito aqui, né? Para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Moshe transferiria para Josué a unção que estava sobre ele, e certamente essa unção trazia consigo algo que, como um esplendor físico, assim como também traria um maior vigor físico, e, por conseguinte, a honra que ele merecia como líder. Né? E esse conjunto de coisas levaria o povo a ouvir, a obedecer. E eles passariam a considerar as palavras ditas por Yahushua sem retrucar, né? Pois agora Moshe não mais poderia guiar o povo naquele ponto em diante. Né? E Moshe segue então com as orientações do Eterno e dá a Josué mandamentos conforme o Eterno ordenou. E Deus nomeia Yahushua seu sucessor, mestre do universo. Nomeia o meu sucessor antes que eu morra. Ele poderia ter apontado um dos filhos dele, né? É verdade. Não, ele pediu para que o Eterno apontasse. Né? Moshe sabe que o temperamento das pessoas varia imensamente. Ele viveu isso na pele. Né? Alguns ficam irados facilmente, enquanto outros calmos, mais reservados. Outros fazem uma lachonra de derrubar qualquer líder, né? Qualquer carral. Dá-lhe um líder que possa dirigir cada um desses tipos de pessoas com sabedoria, sem perder a paciência, né? Com aquelas pessoas que os provocam. Você sabia que Yehoshua ia ser provocado. Não apenas isso, mas ele precisava também liderar pessoas pessoalmente. O exército nas batalhas. Foi o que ele fez na primeira cidade, Jericó, né? Estava ali de frente ali. Ao contrário de muitos reis, né, de outros povos, bota os generais na frente, ele fica lá, né, botado. Realmente é bem interessante. O próprio Moshe liderou guerras contra Og, né, Sihon. Similarmente, Yehoshua, seu sucessor, cavalgou à frente do exército na conquista de Israel, na cidade de Jericó, né? E o rei Davi também encabeçou cada uma das suas campanhas militares. E Moshe continua: Deus escolhe um líder que devotará
a satisfazer as necessidades comunitárias com precisão, com zelo. Um líder que tenha grandes méritos próprios e que rezará pelo bem do povo. E Deus, ele falou para Moshe, eu já escolhi o líder. Lá em Provérbios, capítulo 27, 18, fala, aquele que guarda a figueira comerá dos seus frutos. E o que serve seu mestre será honrado. E Yehoshua investiu cada suspiro de sua força para adquirir sabedoria, pois amava tanto a Torá. Sua devoção à Torá é insuperável. Agora ele vai colher os frutos de seu amor pela Torá, pela obediência, né? Liderará o povo judeu. Na nomeação de Yehoshua, demonstra que uma pessoa não pode receber recompensa completa sem meramente acumular sabedoria na Torá. Porque um rei precisa conhecer a Torá. É verdade. Né? Um líder precisa conhecer a Torá. Apenas aquele que se une à Torá com grande devoção colherá os frutos. Yehoshua era conhecido como Yehoshua ben Nun. Significa Yehoshua, filho de Nun. Há uma explicação na Bíblia, né? No Midrash, mas fala que a palavra Nun, a palavra Nun em aramaico, significa peixe. Né? No hebraico é dag, né? Dag. No aramaico, Nun, é peixe. Assim como o peixe nunca abandona a água, assim Yehoshua nunca deixou a casa de estudo, mantendo-se imerso nas águas da Torá. Nosso patriarca Jacó já sabia, com o espírito de profecia, que Yehoshua, o peixe, né, descendente de Efraim, lideraria os judeus caminho de Canaã, na terra de Canaã. Deu a seus netos Menache e a Efraim a seguinte bênção, que se multiplique na terra como os peixes na água. Né? Então a palavra também pode significar aquele cujo nome é peixe, e Yehoshua da tribo de Efraim liderará os judeus até a terra prometida. Deus tinha ainda outra razão para escolher Yehoshua como líder. Ele era o homem mais humilde, com exceção de Moshe, né? Yehoshua possuía todas as qualidades para tornar-se um líder. Está imbuído de espírito, de profecia, sabedoria, compreensão, temor a Deus, coragem, né? E é justamente o que nós vimos no início da Paraxá, né? No caso de Pinchas, né? Tem que ter coragem, tem que ter decisão, né? Não perderá paciência se as pessoas discutirem com ele, mas sim guiará gentilmente com sabedoria para que enxerguem a verdade. Uma vez que Yehoshua ainda não atingiu seu nível de sabedoria, transfira algo de sua sabedoria. Dessa maneira, você imbuirá de sabedoria de que necessita como líder. Aí Deus ordena a Moshe que revista Yehoshua com a sabedoria adicional, em vez de dá-la. Poderia ele mesmo, né? Dar. Ele próprio, como demonstração pública de que Yehoshua era o escolhido sucessor de Moshe. E na frente de Elazar, na frente do Edana, do tribunal ali de líderes, Moshe pousou as ambas mãos sobre a cabeça de Yehoshua, e através disso a glória de Moshe foi transferida duplamente para Yehoshua. Exatamente da mesma forma que a face de Moshe era iluminada pelos raios da glória da Shekinah, da presença de Deus, né? Da divindade de Deus, a face de Yehoshua começou a brilhar com os raios dessa Shekinah. O brilho de Yehoshua, contudo, não podia ser comparado ao de Moshe. Era apenas o reflexo, assim como a lua é meramente o reflexo do brilho do sol. Então, o ato que Moshe fez com que alguma da sua sabedoria e espírito de profecia passasse para Yehoshua. E nesse aspecto, Yehoshua pôde receber apenas uma diminuta fração da grandeza de Moshe. Tá, as horas já estão avançadas, eu vou, para finalizar aqui e concluir essas palavras de hoje, Muito bom. vamos voltar aqui e falar que a aliança de paz de Finéias recebe, a aliança que Finéias recebe, encontra eco na paz que Yeshua oferece à humanidade.
Ele personifica o cumprimento final dessa promessa, trazendo reconciliação entre Deus e o homem. Assim como os Kohanim, o sacerdote media pelo povo, e Yeshua age como mediador supremo, abrindo caminho para a paz, uma paz eterna. Né? Lá em João 14, verso 27. O que eu lhe deixo é shalom. Eu lhes dou o meu shalom. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não turbe vossos corações, nem se atemorize. Na transição de liderança para Josué, há também profundos elementos messiânicos. O papel de Josué como líder que dá continuidade ao trabalho de Moshe pode ser comparado ao papel de Yeshua como pastor e guia supremo. Yeshua continua a narrativa dizendo, divino oferecendo a orientação e a salvação àqueles que nele crê, como Machia, como Cordeiro, né, como sumo sacerdote. Também as leis referentes à herança, inspirada pela ousadia das filhas de Silafirad, aponta para Yeshua como portador de uma nova herança. Nós recebemos uma herança eterna em Yeshua. Um tema que Yeshua amplifica por meio de seus ensinamentos e da promessa de um reino eterno. E essa conexão com a herança ressalta a realidade espiritual que se torna realidade por meio da sua missão. Né? Possamos continuar firme e fiel ao eterno nosso Deus, nos cumprimento da Torá e todas as suas mitzvot. E vamos herdar, né, o Olam Rabá. Né? Quero finalizar minhas palavras. Quero shalom a todos que estão presentes na sala. Volta a palavra para o Luxo e Shalom. Shalom, shalom. Nós agradecemos grandemente por essas palavras, esse grande ensinamento. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, por Ele nos dar mais esta oportunidade. Shalom, cancela a gravação.